Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre as propriedades dos layers do After Effects, onde a gente pode criar algumas animações, algumas propriedades que a gente pode trabalhar, ok? Então é bem simples mesmo. A gente vai ver aqui, por exemplo, que todo o layer que a gente estiver trabalhando, ele sempre tem alguma propriedade de translação, ou seja, a posição onde ele tem, a rotação onde ele está, etc. Eu vou mostrar isso, por exemplo, na nossa primeira composição aqui, onde eu vou, por exemplo, pegar a nossa ceninha, que é essa daqui que tem aquele nossas bolinhas, tá? Esse aqui é um layer, por exemplo. Então, todo layer ele vem separado aqui, ó. Vamos dizer que a gente tem essa região. Eu vou mudar um pouco a propriedade dessa nossa composição aqui, ok? Aqui, ó, repare bem que a animação ali, isso aqui não é animação, não, isso aqui é uma composição. Vou mudar ela para cá. Mas olha, na nossa que eu queria mostrar aqui no Composition Sets da minha querida Comp, eu vou mudar aquela aqui para preto novamente, só para a gente ver o fundo mais fácil, tá? E vou colocar aqui um valor um pouquinho menor para a gente diferenciar quando a gente estiver trabalhando. Olha só, a composição ela está pegando só essa região, mas o nosso layer ele é maior do que aquela região. Ou seja, se eu quiser pegar esse layer e arrastar esse layer, olha lá, ele fica fácil da gente trabalhar com ele. Agora a gente entende que o layer é uma coisa independente da composição. A composição é como se fosse paradinha ali e o layer é uma coisa que eu posso passar como uma camada de imagens ali, tá? Então, olha só, uma das coisas interessantes que a gente pode ver das propriedades do nosso layer é que a gente pode pegar essas beiradinhas aqui, por exemplo, ó, e arrastar. Só que tome cuidado que se você arrastar livre, ele vai mudar o aspect ratio dele, ou seja, ele vai mudar, vai ficar mais comprimido ou mais esmagadinho. Então você tem que segurar ou o Ctrl ou o Shift. Aqui no caso eu lembrei, ó, é o Shift que se segura para ele manter o aspect ratio, tá? Então eu coloco assim uma nova escala para ele e reparem bem, aqui ele vai me mostrar tudo que ele está acontecendo com esse nosso carinha. Olha, a gente transladou ele de alguns valores, a gente escalou, é como se fosse um histórico que ele vai guardando para a gente aqui, tá? Agora, olha bem, ele tem uma posição, ele tem um valor de altura, largura, etc. Isso aqui é os valores do mouse, tá? Não se preocupe muito com eles. Mas onde que estão esses valores realmente no nosso After Effects? Estão nessas opções aqui que a gente pode abrir do nosso layer. No caso, a gente abrindo aqui a nossa opção, olha, ele tem as opções de transform. Essas opções de transform, ele tem uma série de transforms que a gente pode trabalhar com ele aqui, olha. Esses valores são valores técnicos, né, digamos, onde a gente pode trabalhar isso daqui, ó. Por exemplo, se eu mover aqui o meu layer, reparem que esses valores eles estão movendo ali, ó. Eu posso vir diretamente no valor aqui e diretamente nesse valor e dar uma trabalhada nele, tá vendo? Isso daqui, olha, é uma coisa muito legal, porque aonde a gente estiver com a nossa timeline, a gente pode mudar esse valor e ele vai acompanhar para a gente. Então, por exemplo, se a gente vier aqui no frame 0 e pedir aqui um valor como inicial assim, e a gente clica nessa bolinha aqui, ó, ele faz para a gente um set keyframe, ou seja, ele cria para a gente aqui, ó, um valor de keyframe. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a gente ver. Se bem que a bolinha não vai mudar, ela está sempre pequenininha ali. Ó, o que acontece? Ele tem um set keyframe na posição dele aqui, ó, position. Tá? Ou seja, ele está com uma bolinha aqui, quer dizer que ele tem um keyframe. Se eu andar um pouco mais com a minha timeline até o final e vier aqui, por exemplo, e mover para o outro lado, nesse sentido assim, ó, até aqui, por exemplo, eu posso marcar um novo keyframe, ele já marca aqui automático, olha que bom, ele já marcou um keyframe automático para a gente. E se a gente mexer a nossa timeline agora, ele está animado, ó. Então a gente animou o frame, ou seja, a gente animou o layer, uma transformação no layer, no caso aqui, transformação de translação em X. Se a gente quisesse aplicar também uma transformação em Y, a gente poderia vir aqui mudar o X e o Y para ele subir também um pouquinho aqui no caso. Vamos dizer que a gente quer um pouquinho mais para cima, isso. Ou então um pouquinho mais para baixo, ou não, mais para cima mesmo. E a gente quer também mudar a escala dele. A escala dele está pequeno, a gente marca um keyframe aqui, a gente vai lá no início,
marco um outro keyframe com a escala dele, por exemplo, um pouquinho maior, 100%. A gente pode clicar nesse valor e escrever 100, que ele já entra o valor quando a gente aperta Enter. Então, olha lá, ele fez um keyframe para a gente de uma animação. É uma animação bem simples, mas é uma animação, tá? Então, a gente pode mudar os nossas interpolações aqui desses keyframes, por exemplo, a gente selecionando ele. Eu vou tentar encontrar aqui, eu acho que é o F9 que aperta, tá? Não, não foi o F9. F9 é pause na minha câmera que está gravando. Mas, de qualquer forma, a gente pode vir aqui nesse quadradinho aqui, ó, que é o graph, para a gente analisar o gráfico dele. Então, esse carinha, ele, por exemplo, vou analisar o gráfico da escala, por exemplo. O gráfico da escala, eu clico naquele aqui, no gráfico da escala, e peço aqui gráfico, por exemplo. Aí, quando eu escolho aqui o gráfico, ele habilita para mim, olha, ele me mostra, olha, o gráfico dessa animaçãozinha aqui. Eu poderia arrastar esse painel um pouco mais para cima para ver como que são essas coisas. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas olha só, a gente pode pegar essa curva, opa, não, dar um Ctrl Z, a gente pode pegar essa curva e editar a interpolação dela, por exemplo. A gente poderia pedir uma interpolação que a gente pega o Bezier, e o Bezier dele aqui a gente escolhe, olha, ele vai começar mais lento e depois ele vai terminar um pouco mais lento. Então ele vai ter aceleração só nesse momento aqui, tá? Para quem conhece um pouco de animação, sabe o que eu estou falando, que é basicamente quando a gente der um play aqui na nossa timeline, ele vai fazer uma aceleração só no meio e depois ele vai fazer uma freadinha no final. É o easy in, easy out no caso da escala. Então a escala está acelerando, aí depois a escala freia um pouquinho para começar. Se a gente vê isso no position, por exemplo, eu vou clicar aqui no position, ele vai habilitar para mim que os dois valores de position que estão. Eu vou tirar o escala, só para não confundir. Eu posso pegar aqui o meu position, pedir curvas livres, no caso, e eu vou habilitar aqui para a gente. Cadê as nossas curvas? O nosso position. Opa, Ctrl Z, e eu habilito aqui o Bezier. Por que ele não está funcionando? Easy in, easy out. Aqui é da mesma coisa, tá? Eu vou pedir o easy in, o easy out. E ele já habilita pra gente quando tiver play. Esse é um princípio de animação, ok? É só para a gente conhecer um pouquinho sobre as ferramentas de animação no próprio na nossa própria timeline, ok? Então, esse aqui eu não vou entrar com muitos detalhes, mas dá para vocês entenderem que dá para a gente também, por exemplo, rotacionar. Eu vou desligar aqui o gráfico para não confundir. Dá para a gente também, por exemplo, aqui rotacionar o nosso layer, ok? Dá para a gente mexer com a transparência, ou seja, com a opacidade dele. Assim a gente faz uma imagem aparecer, uma imagem desaparecer, dando keyframes aqui nessa questão de opacidade. Então, por exemplo, marco keyframe aqui na opacidade 0, daqui a 1 segundo ela vai aparecer, então eu coloco aqui opacidade 100. Se a gente for ver a nossa animação, como que ela ficou, ele vai voltar ao nosso vídeo, vocês vão ver. Ele vai aparecer a nossa imagem quando ele estiver indo, tá? Se a gente quiser sumir com ela, é facinho. Lembrando que a gente pode vir aqui, marcar um keyframe a mais, clicando aqui nessa bolinha, ele marca um keyframe e lá no final a gente coloca opacidade 0, tá? Então ele dá o easy in e o easy out. Se a gente apertar o espaço para ver a nossa animação, olha lá, ele criou para a gente isso daí. É muito interessante que se a gente for estudar as animações no nosso layer, ele cria para a gente essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Que é uma bolinha como se fosse marcando, ó, tem um keyframe aqui e um outro keyframe aqui. Eu estou interpolando entre esses dois keyframes. Se vocês forem ver, a gente pode pegar esse carinha e mover ele, olha lá o que acontece. Ele marca para a gente aqui um keyframe, habilita para a gente aqui uma Bezier, e olha lá o que é interessante. A gente consegue brincar aqui com o nosso layer visualmente nesse motion trail que ele cria aqui pra gente, ou seja, um caminhozinho de movimento, tá? Então olha lá, ele segue agora uma nova animação que eu defini visualmente na viewport, e ele marca os keyframes aqui para mim para interpolar direitinho isso daí.
Bom, dá para explorar muita coisa de animação no After Effects. O After Effects ele é muito bom para fazer esse tipo de animação de layers e opacidades, etc. E a gente vai explorar um pouquinho mais sobre efeitos no próximo vídeo. Isso aí, valeu!